Nosso grupo falará sobre o mito de Édipo, e nada melhor para começar do que falar sobre o próprio Édipo. Bom, Édipo é o personagem de um dos mitos mais conhecidos da mitologia grega. Sua popularidade é explicada porque o mito de Édipo foi transformado por um dramaturgo grego chamado Sófocles na tragédia Édipo Rei. Édipo foi o filho do rei e da rainha de Tebas, um personagem importantíssimo na mitologia grega, pois além de ter o seu próprio mito, foi o responsável por resolver o enigma da esfinge que atacava a cidade de Tebas, que posteriormente nós abordaremos a relação que isso tem com o mito. Bom, falando um pouco mais sobre a importância de Édipo em relação à esfinge, foi uma história no qual conta-se que os deuses Hera e Ares enviaram a esfinge da Etiópia para Tebas, na Grécia, onde ela ficou responsável por questionar os viajantes com seu célebre enigma: que criatura anda com 4 pernas pela manhã, 2 à tarde e 3 pernas ao anoitecer? E aqueles que eram incapazes de responder ao enigma eram devorados pela criatura. Após ser derrotada em sua charada por Édipo, a esfinge em seguida atirou-se de um precipício e morreu. Aqui, Édipo pode ser visto como uma figura limiar, auxiliando na transição entre práticas religiosas, representada pela morte da esfinge, e a ascensão dos novos deuses do Olimpo. A história começa quando Laio, pai de Edipo, é informado que seu próprio filho o mataria e se casaria com sua esposa. Assustado com a profecia, Laio ordena que seu filho recém-nascido seja morto e abandonado numa montanha. No entanto, o bebê é encontrado por um pastor e criado longe de sua terra natal. Anos depois, Edipo é informado por um oráculo que ele mataria seu próprio pai e se casaria com sua mãe. Para evitar tal profecia, ele foge daqueles que acreditava ser seus verdadeiros pais. Mas durante o caminho, ele mata seu pai biológico, o rei Laio, sem saber que ele era seu pai. Edipo segue caminho à cidade de Tebas, onde vence uma esfinge em um desafio intelectual e, como recompensa, casa-se com a viúva de Rei Laio, sua mãe, Jocasta. Anos mais tarde, Edipo descobre a verdade sobre seus atos e sua relação com Jocasta. Cega-se e exila-se de Tebas, onde passa a viver até a morte. O mito de Edipo é uma das histórias sobre destino, livre-arbítrio e as consequências da ignorância. A profecia que Edipo mataria seu pai e se casaria com sua mãe é uma maneira de mostrar para as pessoas que não podemos escapar do nosso destino, mesmo que tentemos evitá-lo. Por outro lado, o Edipo é um exemplo de como as ações de uma pessoa podem inevitavelmente levar a resultados terríveis, apesar de sua intenção original. A tragédia do mito é que Edipo não tem conhecimento da verdadeira identidade de seu pai ou da sua esposa, e, portanto, suas ações são involuntárias e seus resultados seguem numa série de circunstâncias infelizes. Já adulto, Édipo decide abandonar Corinto e ir a Tebas consultar o oráculo que o revela sobre sua maldição, matar seu pai e casar com sua mãe. Desconsolado com a revelação, segue em direção à cidade e, no meio de sua jornada, acaba matando seu pai por uma discussão que tiveram numa encruzilhada. Além disso, encontra com a Esfinge, na porta da cidade de Tebas, ser mitológico, metade leão e metade mulher. A esfinge aterroriza grande parte do povo tebano com seus enigmas, posto que quem não adivinhasse era devorado por ela. Todavia, Édipo acerta a pergunta feita por ela, e por fim ela acaba se matando. Esse fato que o rei tornou um herói e assim foi eleito o novo rei de Tebas.
Essa tragédia se passa em Tebas, Cadmeia, e os personagens que a compõem são Édipo, rei de Tebas e personagem principal da trama, sacerdote, porta-voz da população e sacerdote de Zeus, Creonte, irmão da rainha Jocasta, cunhado de Édipo, Tiresias, ancião cego e profeta, Jocasta, mãe e mulher de Édipo, mensageiro, quem revela que Édipo tem pais adotivos, o servo, o ex-pastor que tenta matar Édipo, e o coro, formado por anciões de Tebas, representa o pensamento da sociedade grega. Anos depois, a cidade de Tebas passou a sofrer com uma violenta peste, e Etipo chamou um adivinho para que lhe ajudasse a livrar de Tebas dessa situação. O adivinho chamado Tiresias revelou que o que estava acontecendo era o resultado da ação de Etipo. O rei de Tebas então entendeu que a província tinha sido cumprida. Em choque, Jocasta cometeu suicídio, e Etipo decidiu renunciar ao trono e abandonar Tebas, vivendo nas ruas pelo resto de seus dias. O mito de Édipo é uma narrativa presente na mitologia grega, que foi contada por diversos autores, mas que teve na sua versão do dramaturgo Sófocles a sua versão mais popular. Trata-se de uma narrativa sobre Édipo e a profecia de que ele mataria o próprio pai e esposaria sua mãe, tendo uma moral muito trágica. Então, Sigmund Freud, que foi um neurologista muito famoso, psiquiatra austríaco, que também foi o criador da psicoanálise e foi uma personalidade muito forte e influente no campo da história da psicologia, se apropriou do conto do mito de Édipo para formular a sua ideia de que existe na relação da triadade, que seria a relação entre pai, mãe e criança, um desejo incestuoso da criança pela mãe, e a interferência odiada do pai nessa relação. Assim, o complexo de Édipo é uma formulação usada para explicar o desenvolvimento sexual infantil. O mito de Édipo é uma das histórias mais conhecidas da mitologia grega e é considerado importante por várias razões. Em primeiro lugar, o mito apresenta uma narrativa cativante e emocionante, que tem sido contada e reinterpretada por muitos escritores e artistas ao longo dos séculos. Além disso, o mito de Édipo é frequentemente interpretado como uma alegoria sobre questões fundamentais da existência humana, tais como a identidade, a verdade, a responsabilidade e a culpa. Um filme que retrata o mítico Édipo é Psicose, 1960. Depois de furtar $40.000 na imobiliária onde trabalha Marion, foge e acaba tendo que passar a noite em um motel, na beira da estrada, mas não sabe que o lugar guarda seus segredos assustadores. O complexo de Édipo está em relação entre Norman Bates, dono desse motel, e sua mãe. Podemos tirar como conclusão do mito de Édipo a intolerância e os desejos humanos, como nós somos facilmente levados pelos nossos próprios desejos, somos cegos porque não nos interessa. E podemos associar isso facilmente com uma situação da vida, em qualquer momento, onde você avisa para uma pessoa ou uma pessoa te avisa, e ela ou você simplesmente não escuta, porque não é de seu agrado, não é algo que você quer ouvir. Então, você simplesmente não escuta e, após não escutar, você segue um mau caminho, mesmo tendo sido avisado várias e várias vezes. E no final, só tende você a se arrepender de suas próprias escolhas.